Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado, mais uma lição da Escola Sabatina para a honra e glória do nosso Deus. Como eu sempre digo, meu coração se alegra por estar aqui junto com você, mais uma vez estudando a Palavra de Deus. Antes de nós conhecermos o tema de hoje, nós vamos fazer a nossa oração, mas também cabe a oportunidade de pedir para você se inscrever, caso ainda você não seja inscrito. Verifica aí embaixo. Olha se está aí o nome escrito. Se não tiver, clica para se inscrever, para você fazer parte dessa comunidade, deste canal que busca conduzir, incentivar, motivar e com certeza compartilhar a palavra de Deus. Tá certo? Vamos juntos nessa empreitada de aumentar, engajar cada vez mais nesse canal que promove, né, vamos dizer assim, a permanência, o relacionamento com Deus. Tá bom? Deixa o gostei, o like, comenta, compartilha. Tudo isso ajuda no crescimento do canal. E eu conto com você para isso. Tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder meditar, estudar e com certeza refletir na Tua palavra. Nesta ocasião, mais uma vez, nós possamos, por meio do estudo da Tua palavra, ouvir a Tua voz, Senhor, falando diretamente ao nosso ser, ao nosso coração. Senhor, perdoa os nossos pecados. Perdoa se temos falhado como filhos Teus e, quem sabe, temos deixado a desejar. O nosso desejo, o nosso querer é dar honra, é trazer glória ao Teu nome, é dar bom testemunho a respeito de Ti, para que dessa forma o Senhor seja glorificado por meio de nossa vida. Fica conosco, dá-nos a Tua paz. É isso que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, chegamos ao tema de segunda-feira. Vamos entrar com os dois pés na semana, não é mesmo? E o tema do nosso estudo de hoje é idolatria e o mal. Eu quero convidar você a ler o verso 6 do capítulo 32 de Êxodo. Nós lemos ele ontem e vamos ler novamente para trazer à tona alguns pontos interessantes que estão contidos dentro desse verso. Olha só o que diz, ó. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Olha a situação em que o povo se encontrou. Eu lhe pergunto, era assim que o povo adorava a Deus? Com comilança? Com bebedice? Com farra? Não. Esse não era o tipo de culto a Deus. Não era essa a maneira que Deus tinha passado e ensinado ao seu povo de como deveria adorá-lo, de como deveria cultuá-lo. Tá vendo? Então, já que esse não era o modelo do culto a Deus, era de qual Deus? Olha só o que diz esse ponto. Ó. O bezerro de ouro se assemelhava ao deus touro egípcio, chamado Apis, ou à deusa vaca, chamada Hathor. Em outras palavras, as práticas aqui proferidas nesse verso eram exatamente uma forma, maneira como eles adoravam aos deuses egípcios. Mais uma vez, o povo volta à vida no Egito. Embora eles tivessem saído do Egito, aparentemente, o Egito ainda não tinha saído deles. E isso é algo muito perigoso. Porque o que isso significa? Significa dizer que eu e você podemos, ao conhecer a palavra de Deus, né, nos relacionar, nos filiar a uma igreja. Mas se eu e você não nos entregarmos e formos fiéis e obedientes a Deus, nós poderemos, de aparência, estar em um novo ambiente, mas ainda ser a antiga pessoa que vivia na escravidão do pecado. Esse perigo, ele é real. Ele aconteceu com o povo de Deus. Agora olha só, eles estavam ali cultuando, adorando um Deus que, como vimos ontem, eles mesmos
tinham criado. Um Deus que tinha boca, mas não falava, que tinha olhos, mas não ouviam, que tinha ouvidos, mas não ouviam, nariz, mas não sentiam. Tinha os membros ali, as mãos, as pernas, mas não tocavam, não apalpavam. Eram deuses que, semelhante aos deuses egípcios, na queda das 10 pragas, não puderam fazer nada em prol dos seus adoradores. Veja o que o pecado ele consegue causar na vida do ser humano. É como se ele tornasse o ser humano. Eu estou procurando uma palavra para não dizer o não inteligente. Né? Porque é como se ele ficasse irracional. Eles já tinham passado por essa experiência no passado. Eles viram que os deuses do Egito nada puderam fazer por eles. Que não eram deuses ineficientes, para não dizer inexistentes. E mesmo assim, mais uma vez, eles estavam se apoiando nesses deuses. O estudo não trouxe à tona isso, mas eu vou acrescentar aqui para enriquecer o nosso estudo. A grande maioria das pessoas que estavam envolvidas nesse momento de idolatria eram exatamente egípcios que tinham deixado o Egito e tinham se filiado ali a Israel, no desejo, na intenção de fazer parte do povo de Israel. Ou seja, não saiu somente israelita do Egito, mas também egípcios, que viram o poder de Deus e ficaram impressionados. Em algum momento, o Deus de Israel chamou a atenção deles, mas a antiga vida também ainda existia dentro de cada um deles. O próximo ponto que eu destaquei diz o seguinte, ó. A ordem da criação foi invertida. Em vez de reconhecer que tinham sido criados à imagem de Deus, eles fizeram um Deus, nem sequer a sua própria imagem, o que já seria ruim o suficiente, mas a imagem de um animal. É isso, gente, que o pecado faz com o ser humano. Ele degrada a imagem do ser humano. Ele torna o ser humano numa situação de irracional, numa condição bestial. Porque veja só, nós somos convidados a adorar o nosso Criador, Deus Todo-Poderoso, que está muito acima de nós. Aí o ser humano vai lá, cedendo para o pecado, cria a imagem de um ídolo. Só que aí ele não cria a imagem de um ídolo que seja pelo menos equiparado a ele. A imagem de uma pessoa, não. Ele cria a imagem de um animal. Um ser inferior ao ser humano. Um ser que foi criado para ser governado pelo ser humano. Aí ele se coloca debaixo daquilo que é inferior a ele. Percebe que a idolatria, a quebra do primeiro e do segundo mandamento, não produz nada de bom para o ser humano. Não enaltece, não valoriza nada. Isso sem contar que o ídolo não pode fazer nada. Em outras palavras, além de você ficar sozinho, porque não vai fazer nada por você, o ídolo, você ainda acaba se humilhando, se rebaixando diante daquilo que você mesmo criou. Essa é a situação que o pecado impõe sobre a vida das pessoas que rejeitam o Senhor como seu único Deus e Senhor. Eu quero convidar você a ler um contexto que foi apresentado aqui no estudo, contexto de Romanos. Romanos 1, versículo 22 a 27. Olha só o que diz, ó. Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis.
Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, o homem também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Veja que foi por meio da idolatria, por meio do culto a deuses criados pelos próprios seres humanos, por meio das farras que esses cultos promoviam, que tanto as mulheres como os homens começaram a desenvolver um tipo de relação não natural, indecente, vergonhoso, imoral, decadente. Veja aonde se originou a promiscuidade, a imoralidade, a libertinagem. Tudo veio do culto a ídolos, a deuses falsos. De situações como essa, de fato, não pode vir nada bom, né? É triste essa situação em que o pecado imperou sobre esse povo. Olha esse ponto que eu destaquei, ó. A idolatria nega o entendimento teológico de que Deus é Deus e ser humano é ser humano. A idolatria, ela causa uma sensação de entorpecência. É como o texto bem diz, o ser humano fica louco, alienado. Provoca essa reação de deixar a pessoa fora de si, a ponto de perder a noção e o senso de quem é Deus, quem é o verdadeiro Deus e quem é o ser humano. De saber que só existe alguém que pode ocupar a posição de Deus, que é o nosso Criador. E que o ser humano é criatura. Ele não é criador. Ele não cria. Olha só o que diz esse ponto aqui, ó. Não é de admirar o que aconteceu no dia seguinte. Depois de oferecer sacrifícios ao ídolo, eles começaram a se divertir, realizando o que a nossa irmã Ellen White descreveu como uma imitação das festas idólatras do Egito. Os seres humanos são especialistas em fabricar seus próprios ídolos. A imaginação do ser humano é fértil. E quem sabe, motivados por essa imaginação, ele, de forma mirabolante, cria essas divindades que nada podem fazer por eles. Eu concluo o estudo de hoje fazendo o seguinte questionamento para a nossa reflexão. Quais são algumas maneiras pelas quais os seres humanos hoje adoram a criatura em vez do Criador? Será que nos dias de hoje os seres humanos continuam cometendo esse erro de adorar a criaturas em vez do Criador? Será que isso acontece? Por exemplo, jogador de futebol, artistas, cantores, influenciadores, pastores. Será que a gente já cometeu ou está cometendo esse pecado da idolatria? Porque, como eu já mencionei em estudos anteriores, idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus.
Nem sempre será uma estátua de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de gesso. Nem sempre será. Pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, pode ser um entretenimento. Isso é algo a se refletir. Vamos pensar sobre isso hoje. A idolatria, ela não produz nada de bom, somente o mal. Esse foi o tema do estudo de hoje. Idolatria e o mal. Chegamos ao fim de mais um estudo. Eu espero que a palavra de Deus ela continue exercendo autoridade sobre mim e você, a ponto de nos levar a refletir sobre esses temas que de fato são oportunos e necessários para o nosso crescimento espiritual e a nossa perseverança e permanência na presença de Deus. Tá certo? Eu quero te ver aqui no próximo estudo. Não falta. Faz um esforço a mais. Vamos juntos ter o nosso momento com Deus? Tá bom? Eu vou te esperar. Até a próxima. Tchau, tchau.